Uma das coisas que mais me perguntam quando eu vou fazer uma consultoria com algum cliente que quer se mudar para Portugal é: Mayara, como que eu posso fazer para me adaptar com a cultura portuguesa? Os portugueses vão me receber bem? Eu vou conseguir um trabalho? Eu vou conseguir entender o que eles estão falando? Se você tem esses mesmos medos, vê esse vídeo que eu vou te ajudar. Eu me chamo Mayara Becker Zucco, sou advogada do Brasil e Portugal e lido diariamente com imigrantes e com portugueses e entre várias outras nacionalidades. E além disso, eu também moro em Portugal. Então eu, como imigrante brasileira, posso dizer para você por experiência própria e pela experiência dos meus clientes como que você consegue fazer para se adaptar muito bem à cultura portuguesa e também se dar muito bem com as outras nacionalidades. Bem, o primeiro ponto que você precisa entender: você sempre vai ser um imigrante. Mesmo que você adquira a nacionalidade daquele país por ter um parente daquela mesma nacionalidade, ou por tempo de residência, seja lá qual for, você sempre vai ser um imigrante porque você não nasceu naquela terra. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Mas, consequentemente, você teve uma cultura e influências diferentes. Porque quando você vai crescendo, você vai vendo programas de televisão, ouvindo programas de rádio. Na sua família, quando você vai encontrar no domingo, você vai ter convivências diferentes. Então, cada lugar do Brasil, por exemplo, tem culturas diferentes. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai ver uma cultura completamente diferente da Bahia, por exemplo. Então, no próprio Brasil, você vê essas diferenças culturais. Como não haveria diferenças culturais de país para país? Claro que existe, gente. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender: você tem que respeitar a cultura do país que você está se mudando. Porque seria a mesma coisa que alguém entrar na sua casa e falar que você deve pintar a sua parede de azul, sendo que você gosta de rosa, entendeu? Essa pessoa que você está recebendo na sua casa é que deve entender que você gosta de rosa e que o rosa é bonito, entendeu? Então você, como imigrante que está chegando no país que você não nasceu, você precisa respeitar aquela cultura, tá? Você não necessariamente precisa adotá-la como sua. Eu faço muitas coisas que no Brasil eu fazia como minha cultura, certo? Eu não como bacalhau à Brás, por exemplo, que é uma coisa muito cultural aqui de Portugal. Eu não sou católica e ainda assim eu estou aqui tendo uma boa convivência cultural, porque eu consigo aproveitar as coisas boas da cultura portuguesa e ao mesmo ponto eu não forço a minha cultura em cima de ninguém. Então, quando eu quero ter um contato cultural brasileiro, ou eu aproveito isso na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, ou eu vou a locais onde tem brasileiros. Então tem muitos bares, muitos restaurantes, muitos lugares que você possa visitar que tem muitos brasileiros. Além, é claro, que é possível você formar grupos com outras pessoas que também estejam na mesma situação que você e assim compartilhar a sua cultura. Recentemente, inclusive, teve até um carnaval de rua aqui em Portugal, que era totalmente brasileiro. E isso não é um problema, porque você está compartilhando a sua cultura, certo? Mas nunca desrespeite a cultura alheia. Segundo ponto: língua. Todo mundo sabe que o português de Portugal, ele é sim a mesma língua que a nossa, que é português, só que existe uma grande diferença no sotaque e nas palavras em si. Então, o português de Portugal, de primeiro momento, quando você chega, se você nunca teve contato, você não vai entender absolutamente nada. É a mesma coisa de um baiano tentar falar com um manezinho. Quem não sabe, manezinho é de Florianópolis. Então, se eles tentarem conversar, eles não vão se entender, porque o sotaque é completamente diferente. O manezinho fala super rápido, rápido. Nem eu que falo rápido entendo, gente. E um baiano fala super devagarzinho. Então imagine essas duas pessoas conversando. Não vão conseguir se compreender. A mesma coisa acontece você mudando para Portugal. Você não vai conseguir entender o que eles estão falando, a não ser que você já tenha tido contato com a cultura portuguesa. E aí é onde entra a minha dica. Se você ainda não se mudou para Portugal ou se você se mudou recentemente, tente consumir conteúdos portugueses, veja novelas, veja filmes, veja séries, ouça músicas, tem muito conteúdo de grande qualidade, a cultura portuguesa é sensacional, os conteúdos que eles produzem é sensacional. Então você vai conseguir com certeza aproveitar e aos poucos você vai pegando o jeitinho da fala dos portugueses e quando chegar aqui você já vai dar conta e já vai saber como se comunicar. Então faça isso que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado. Eu cheguei aqui sem saber disso e posso dizer, foi muito difícil. Se o meu marido não tivesse tido contato com portugueses antes, confesso que teria sido muito mais difícil para mim, porque eu não entendia nada do que eles falavam. E
É isso, gente. Não tem como você prever. Você literalmente tem que já se preparar para isso. Já vá vendo conteúdos porque você vai conseguir, com certeza, ter uma adaptação melhor do que até mesmo eu tive. Terceira dica é: não abandone muitos dos seus hábitos que você gosta, que você fazia no Brasil. Então, não é porque você mudou de país que, por exemplo, você deve deixar de comer feijão, por exemplo, tá? Ah, no mercado não tem todos os feijões que tem no Brasil, por exemplo. Mas você consegue encontrar mercados brasileiros. E também tem na seção dos mercados aquelas comidas do mundo, assim, sabe? Que tem feijão, tem tapioca, tem muitas coisas do Brasil. Então, se você gosta, continue consumindo. Não precisa você substituir a sua cultura, porque isso vai te apagando, sabe? Você vai se sentindo meio vazio, como se você não pertencesse a lugar nenhum. Então, não deixe totalmente a sua cultura de lado. Aproveite e some as duas coisas. Aprenda um pouco da cultura portuguesa e mantenha o bom da sua cultura brasileira. A quarta dica, que é a mais importante, obviamente, você deve estar sempre muito bem planejado. Então, planeje-se, pesquise, monte e aí execute. Não saia fazendo as coisas de qualquer jeito, procurando qualquer tipo de trabalho, entrando em qualquer tipo de emprego, porque a única coisa que isso vai te gerar é um sentimento de perda. Você vai estar se sentindo triste porque você não chega a lugar nenhum, porque você nunca vai chegar lá. Então, você vai ter que descer um degrau do que você estava no Brasil, você vai se sentir miserável. Então, você precisa se programar para você saber que, chegando aqui em Portugal, você está iniciando a sua vida do zero. Todas as experiências que você teve no Brasil, todos os estudos que você teve nos outros países, não vão fazer muita diferença aqui em Portugal como fazia no Brasil. Então você precisa entender que aqui é recomeçar do zero. Você não vai começar de onde você saiu do Brasil, você vai começar do zero. Mas o que eu posso te dizer é que mesmo assim vale muito a pena, porque você evolui rápido demais. Só que você precisa estar ciente disso e se esforçar todos os dias um pouquinho mais. Mesmo que seja só um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais todos os dias, porque eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Se você tem o objetivo de ter uma casa própria, se programe. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro arrumar minha linha de crédito, porque não adianta nada eu ter dinheiro e eu não conseguir provar isso pro banco. Então, o que eu preciso fazer? Arrumar um contrato de trabalho, abrir uma empresa, emitir recibos. Então, você vai atrás das informações e já começa a reunir a documentação. Não adianta você querer fazer empréstimo bancário sem nem sequer ter uma autorização de residência, por exemplo, não é mesmo? Então, você tem que se programar e se planejar para aquilo. Eu, sempre quis ter o meu próprio escritório no Brasil, eu sempre trabalhava para outros escritórios, e quando eu vim para cá, esse era meu desejo, mas eu falei, se eu precisar trabalhar em outras áreas no começo, eu vou entender, porque eu estou começando do zero. Ainda bem que eu não precisei, porque desde o Brasil eu já trabalhava com isso junto com as minhas sócias, então de certo modo eu já consegui e hoje tenho o meu escritório, tenho mais de 10 pessoas que trabalham comigo e isso é muito prazeroso porque realmente eu alcancei aquilo que eu precisava e eu digo pra vocês que vale muito a pena, tá? Não desista dos seus sonhos, eu sei que você vai conseguir. Você não pode ficar só olhando pros lados negativos, tente sempre olhar pro lado positivo. É sempre uma aderência cultural. Então você está se abrindo para um novo mundo, se abrindo para novas situações, conhecendo novas pessoas. Então é muito interessante, mas ao mesmo tempo também é penoso. Então saiba que, apesar de penoso, no final vale a pena, tá? Eu espero ter ajudado de alguma maneira você. Não sei se esse vídeo ficou um pouco compreensivo ou se só ficou uma reflexão aqui, mas eu espero ter ajudado você de alguma maneira. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. E lembrando sempre, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Beijão!